pessoas, essa é a casa de Hogwarts que possui os membros mais corajosos, aventureiros e até os mais importantes do mundo mágico de Harry Potter. Hermione Granger, Rony Weasley, Dumbledore, o próprio Harry e vários outros bruxos extremamente relevantes na saga são membros dessa casa. É claro que eu tô falando da minha Grifinória, né? E nesse vídeo aqui nós vamos ver todas as formas que uma pessoa pode ser dessa casa. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. A Grifinória é o lar dos principais personagens da saga de Harry Potter e é conhecida por ter as pessoas mais corajosas e impulsivas de Hogwarts. Ela também abriga aqueles bruxos que nasceram pros holofotes e que amam chamar atenção. Mas a verdade é que existem Grifinórios de todos os jeitos e personalidades, e nesse vídeo aqui a gente vai analisar alguns personagens da Grifinória e eu vou provar pra vocês que existem várias maneiras pelas quais uma pessoa pode ser da Grifinória, ainda que a ousadia não seja a característica mais marcante dessa pessoa. Na Música das Casas, o Chapéu Seletor diz o seguinte sobre a Grifinória: quem sabe a sua morada é a Grifinória, a casa onde habitam os corações indômitos. Ousadia e sangue frio e nobreza destacam os alunos da Grifinória dos demais. Então, logo quando chegam em Hogwarts, os alunos novos já aprendem que os membros da Grifinória têm um coração nobre e são difíceis de controlar, movidos pelo grande desejo de fazer o certo. Mas é fato que isso pode acontecer de várias maneiras, e não só enfrentando um dragão numa competição ou encarando comensais da morte, por exemplo. Vamos lá, tem muito mais para entender sobre a Grifinória do que só esses grandes atos heróicos, e nem todo Grifinório é herói ou corajoso. Chegou a hora de desmistificar algumas ideias erradas que muita gente tem sobre a casa. E o primeiro grande equívoco que eu quero falar aqui é justamente sobre essa coragem clássica da Grifinória. Quase como se fosse algo intrínseco de cada membro da Grifinória, como se fosse um talento que cada Grifinório já nasce com ele. Bom, primeiro que a coragem pode ser demonstrada de muitos jeitos. Nem sempre a pessoa corajosa vai sair por aí enfrentando tudo e todos de maneira inconsequente, sem nem pensar na sua própria segurança. Remo Lupin é um ótimo exemplo disso. Remo nunca foi impulsivo como seus amigos da Grifinória, Tiago e Sirius. Ele era bem mais reservado e parecia não querer muito chamar a atenção das pessoas como seus amigos faziam. Mas ele não era menos corajoso do que eles por causa disso. Vejam, Lupin foi mordido por Lobo Greyback ainda quando criança, o que fez ele ter de viver para sempre com a doença da licantropia. Desde muito jovem, ele teve que enfrentar a dor e a transformação mensal, além do estigma e preconceito da comunidade bruxa por ele ser um lobisomem. Por causa disso, frequentar a escola de magia e bruxaria de Hogwarts foi um desafio enorme para Remo, porque ele precisava esconder sua verdadeira condição de lobisomem. Então, ainda muito jovem, a coragem de Remo se mostrou na determinação dele e na sua busca pela educação secular, participando da vida escolar, mesmo enfrentando desafios significativos e a constante ameaça de ser descoberto e sofrer com o preconceito e a rejeição. E eu imagino que em vários momentos o simples ato de se levantar da cama na situação específica de Lupin já era uma grande demonstração de coragem. Além de lidar com sua condição especial como lobisomem, Remo mostrou muita coragem participando ativamente da Ordem da Fênix, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Bruxa. Ele participou de várias missões perigosas, inclusive missões entre os lobisomens, para combater Voldemort e os Comensais da Morte. Lupin arriscou sua vida para proteger outros bruxos e lutar contra as forças das trevas. E mesmo depois de perder amigos e entes queridos, ele continuou a lutar pelo bem maior até o fim. Às vezes, o maior ato de valentia de uma pessoa é enfrentar o nervosismo, a timidez e o medo das coisas até comuns do dia a dia. Um exemplo perfeito disso é Neville Longbottom. No início da saga, o Neville é muito inseguro e ansioso, sempre com medo do que está por vir, parecia ter medo até mesmo da própria sombra. Neville enfrentou desafios enormes em Hogwarts, como bullying de alunos como Draco, Crabbe, Goyle e até mesmo de Severo Snape, o professor de poções. No início da saga, Neville se achava uma vergonha, nem mesmo ele entendia como que ele tinha ido parar na Grifinória. Mas mesmo sendo zoado o tempo todo, ele continuou se esforçando e crescendo como bruxo, e aos poucos ele foi evoluindo, se tornando um personagem incrível, com vários momentos de ousadia, coragem e heroísmo, e ele acabou se tornando um verdadeiro símbolo da Grifinória. No quinto ano, Neville mostrou uma baita bravura ao participar da batalha do Departamento de Mistérios. Ele se juntou a Harry, Hermione, Rony, Gina e Luna para lutar contra os Comensais da Morte.
Mesmo sendo gravemente ferido e tendo sua varinha quebrada, Neville continuou lutando ao lado dos amigos, encarando até mesmo Bellatrix Lestrange, a bruxa que tinha torturado os pais dele até a insanidade. No 7º ano, enquanto Harry, Rony e Hermione estavam atrás das Horcruxes, Neville liderou a resistência contra o regime opressor dos irmãos Carroll em Hogwarts. Ele organizou e motivou os alunos a resistirem aos Comensais da Morte que estavam controlando a escola, mostrando muita coragem e grande liderança. Na Batalha de Hogwarts, Longbottom mais uma vez mostrou sua bravura ao puxar a espada de Gryffindor do chapéu seletor e matar Nagini, a última Horcrux de Voldemort. Esse ato foi crucial para a derrota do Lorde das Trevas, solidificando Neville como um verdadeiro herói. Neville é a prova de que a coragem nem sempre vem como um talento inato, mas que você pode ir desenvolvendo coragem mesmo quando acha que não a possui. Então, mesmo que uma pessoa ache que ela não é tão corajosa, ainda assim, ela pode ser da Grifinória. Agora, já que a gente tá falando de coragem, a gente precisa falar sobre Pedro Pettigrew, né? Afinal de contas, ele era da Grifinória e sua característica mais marcante sempre foi a covardia, o oposto da coragem. Pettigrew era uma figura notoriamente covarde, sempre buscando proteger a si mesmo, mesmo que isso implicasse trair seus amigos. Ele era extremamente influenciável também e procurava se aliar com aqueles que ele acreditava serem mais fortes. E aí existem algumas pessoas que acham que Pedro teve de ser muito corajoso para trair os amigos da maneira que ele traiu. Geralmente eles usam essa justificativa para poder dizer o porquê que ele era da Grifinória. E aí eles dizem isso, né? Tipo, ele teve que ser muito corajoso pra fazer isso. Mas embora eu respeite a opinião dessa galera, eu discordo veementemente dessa linha de pensamento. Pra mim, nada do que Pettigrew fez teve a ver com coragem. Pelo contrário, pra mim, tudo que ele fez foi por pura covardia. Pettigrew escolheu trair Tiago e Lilian Potter para salvar sua própria pele, em vez de enfrentar Voldemort com coragem ao lado dos seus amigos. Ele sacrificou a segurança desses amigos para garantir a própria sobrevivência. E aí mora a covardia. Ao invés de resistir ao mal, ele se submeteu ao medo e à pressão, optando pelo caminho mais egoísta possível. A falta de habilidade e coragem de Pedro são compensadas pela astúcia e a capacidade de sobrevivência que ele tem, isso não dá pra negar. No fundo, Pedro era só um oportunista disposto a sacrificar qualquer coisa para garantir a própria segurança. Então, infelizmente, uma pessoa pode ser covarde e desleal e ainda assim ser da Grifinória. Agora, uma coisa que é muito atribuída à Grifinória, mas nem sempre aparece na personalidade de todos os alunos da casa, é a vontade de chamar atenção. Para provar isso, eu vou usar o exemplo do próprio Harry. Mas, Bruno, o Harry é justamente uma das pessoas mais famosas do mundo bruxo. Como assim? Bom, ele é mesmo, mas isso nunca foi a vontade do Harry. Inclusive, os anos vivendo com os tios e o primo deixaram ele bem acostumado com a sensação de ser invisível. Quando o garoto entra em Hogwarts e todos os olhares se voltam para ele, não é uma coisa fácil para ele lidar. Tanto é que ano após ano, a gente vê o Harry implorando por um período tranquilo em Hogwarts e torcendo para que outra pessoa se torne o centro das atenções. Bem, ele não consegue isso e acaba se acostumando com toda a curiosidade e fascínio que ele exerce nas pessoas, mas definitivamente não foi algo natural para ele. Então, se você é da Grifinória, mas não curte esse lugar de destaque, pode ficar tranquilo, porque você não tá sozinho nessa. Além dessa vontade de aparecer a todo custo, muitos grifinórios costumam ser imprudentes e impulsivos, fazendo o que dá na telha deles. Não dá pra negar que essa é mesmo uma característica que a gente vê bastante em diversos membros da casa. Sirius Black, Tiago Potter, Fred, Jorge, esses são alguns nomes que a gente pode citar. O próprio Harry era conhecido por agir na emoção e só depois pensar nas consequências. Mas tem alguns alunos da Grifinória que não são nada disso. Por exemplo, a gente pode contar nos dedos quantas vezes Hermione Granger agiu no impulso. Aliás, na maioria das vezes ela acaba sendo até chata, porque ela pensa demais e planeja demais. Mas existem algumas exceções, então vejam só. Quando ela dá a ideia de fazer a poção polissuco em Câmara Secreta, isso foi só porque ela sabia que o perigo que os Nascidos Trouxas estavam correndo era muito grande. Algo parecido acontece em Ordem da Fênix, quando ela sugere a criação da Armada de Dumbledore, porque ela entende a ameaça que a gestão de Dolores Umbridge trazia para a escola. Então ela pesou as possíveis consequências disso tudo e chegou à conclusão de que por essas razões
valia a pena correr o risco de pegar uma detenção ou duas. Então é claro que Hermione teve seus momentos de impulsividade durante a saga, como quando ela deu um soco no Draco, ou quando ela atacou o Snape junto com Harry e Rony na Casa dos Gritos, mas essa definitivamente não era uma característica marcante dela. Muito pelo contrário. A personalidade da Hermione é marcada principalmente pelo planejamento meticuloso e pelo pensamento racional e crítico. Então, uma pessoa definitivamente não precisa ser naturalmente imprudente ou impulsiva para se encaixar na Grifinória. E já que a gente está falando da Hermione, tem outra característica muito marcante nela que é conhecida por ser a principal característica de outra casa: a inteligência. Ninguém duvida que Hermione é uma das bruxas mais inteligentes de Hogwarts, né? Ela é uma esponja de conhecimento. Ela decora feitiços, ela sabe cada detalhe de cada matéria e ela tá sempre estudando para aprender mais. Hermione tem muito gosto, muita paixão pelo lado acadêmico. Então, muita gente pode achar, erroneamente, que ela deveria estar na Corvinal, uma casa marcada pelo seu gosto pelo mundo acadêmico também. E a verdade é que o Chapéu Seletor ficou na dúvida mesmo entre colocar ela na Grifinória ou na Corvinal, mas o que importa é que no fim ela foi pra Grifinória. Além disso, alguns dos bruxos mais inteligentes da história da magia foram na Grifinória. Já ouviram falar de Alvo Dumbledore? Simplesmente o maior bruxo de seu tempo. Não havia um corvino que fosse mais inteligente e brilhante do que Dumbledore no tempo dele. A gente pode falar também de Minerva McGonagall, que é amplamente reconhecida por ser um gênio da transfiguração. E também a gente pode falar de Sirius Black e Tiago Potter, que durante seu tempo em Hogwarts eram considerados dois dos alunos mais inteligentes da escola. Então uma pessoa pode ter a inteligência como característica marcante e gostar de estudar como os corvinos, mas ainda assim ser da Grifinória. Tem mais uma coisa que costuma ser associada a outra casa, mas tem tudo a ver com a Grifinória também: a ambição. Quando a gente fala sobre ir atrás do que você deseja sem medir esforços, a cabeça de muita gente vai logo para Sonserina. Mas quem disse que os grifinórios não são também super ambiciosos? É só olhar para dentro da família Weasley. Percy, um dos irmãos mais velhos, nunca escondeu seu desejo de trabalhar para o ministério e ter um cargo de alto prestígio. E vale lembrar que ele colocava esse seu desejo na frente de tudo. E foi exatamente aí que a ambição dele começou a se tornar um sério problema, porque ele começou a colocar isso à frente da própria família. Tanto é que depois do retorno de Voldemort no final de Cálice de Fogo, o Ministério começou a negar a volta de você sabe quem e passou a difamar e atacar todos aqueles que diziam que ele tinha retornado. Como os Weasleys acreditavam em Harry e em Dumbledore, Percy se afastou completamente da família porque eles não seguiam a mesma linha de pensamento do ministro. Mas a ambição em si não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. A gente consegue ver isso também dentro da família Weasley, com Fred e George. Não dá pra dizer que os gêmeos não eram ambiciosos e não sonhavam alto. A dupla abriu sua tão sonhada loja Genialidades Weasley no Beco Diagonal e foram um estouro de sucesso. Eles ficaram abertos até durante a Segunda Guerra Bruxa, diferente de vários outros estabelecimentos que fecharam no período de tensão. Os garotos tinham ambição e eram empreendedores natos. Então eu nem preciso dizer que você pode ser uma pessoa ambiciosa e mesmo assim ser da Grifinória, né? Os Grifinórios também são amigos extremamente leais, com exceção, é claro, do rato Pedro Pettigrew. Mas enfim, ele não conta, né? Mas a lealdade é uma característica normalmente atribuída a Lufa-Lufa. Mas ela também pode ser encontrada nos membros da Grifinória. Preciso mesmo trazer exemplos? Tá, beleza. A relação de Harry, Rony e Hermione é toda baseada na lealdade que eles têm um pelo outro. Eles fazem de tudo para se proteger e defender seus amigos e seus familiares. Basta a gente parar para pensar um pouquinho em tudo que eles enfrentaram nessa Segunda Guerra Bruxa contra Voldemort e os Comensais da Morte. Não foi nada fácil. Em alguns momentos, a amizade ficou até estremecida, mas eles nunca realmente soltaram a mão um do outro, porque eles eram amigos realmente leais. Um outro grande exemplo de lealdade é Sirius Black. A dedicação de Sirius aos amigos fica clara desde o momento em que ele fugiu de sua própria casa para ir morar com a família de Tiago Potter. Mesmo depois de ser injustamente preso por 12 anos em Azkaban, Sirius continuou sendo fiel à memória de Tiago e Lilian. Sirius preferiria morrer a trair seus amigos, e isso fica evidente no fato dele ter sido erroneamente acusado e aprisionado por um crime que ele não cometeu.
A disposição de Sirius para ajudar a proteger aqueles que ele ama, mesmo enfrentando grandes perigos, mostra a lealdade inabalável que ele tem e o profundo senso de dever que ele tem. Então, Grifinórios também podem ser leais, assim como os Lufanos. Legal, né? É muito maneiro ver que, embora cada casa tenha suas características marcantes, no fim, as pessoas que formam essas casas são seres humanos complexos, que não se resumem a apenas uma qualidade ou apenas um defeito. A Grifinória é a minha casa, então deixa aqui nos comentários qual é a sua e a gente pode trocar uma ideia sobre tudo que foi falado aqui nesse vídeo. E depois disso, ó, me encontra nesse vídeo aqui, que a gente pode trocar uma ideia sobre a Corvinal e sobre todas as maneiras que uma pessoa pode ser Corvina, porque não é só pela inteligência que uma pessoa pode ser considerada da Corvinal. Vamos continuar a trocar uma ideia por lá. Aproveita e clica nesse botão aqui, ó, e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. A gente se vê lá no vídeo da Corvinal, hein? Fui!